Dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe como estruturar um parágrafo escrito para compor o seu texto? Bom, esse é o tópico do nosso encontro de hoje. Nós vamos falar sobre tópico frasal, estratégia de desenvolvimento de um parágrafo e como produzir um bom texto. Então, seja bem-vindo a mais uma videoaula de língua portuguesa. A primeira coisa que você precisa ter em mente é que o tipo de texto, o tipo textual, é que vai dizer ali como vai ser a articulação desse parágrafo. Então, por exemplo, se o seu objetivo é fazer uma descrição, né, descrever alguma coisa, você pode usar a enumeração por detalhes para desenvolver o parágrafo. Mas, se você quer expor uma ideia, as definições e os exemplos específicos atendem melhor a esse tipo textual expositivo. E por aí nós vamos vendo adiante. Tá? Na grande maioria dos textos escritos, o tópico de parágrafo apresenta a ideia núcleo do parágrafo por meio de uma generalização. Você precisa lembrar que a estrutura inteira do seu texto completo, ela vai ter um tema núcleo central, tá? Mas cada parágrafo ele vai compor essa ideia central do seu texto. Então, nós temos um tópico de parágrafo com uma ideia núcleo que vai trazer a ideia desse parágrafo. Tá? Isso precisa ficar claro para você. É muito comum iniciar o parágrafo expressando uma opinião, declarando ou definindo alguma coisa. E nós fazemos isso a partir de uma generalização. Ou seja, nós falamos primeiro do geral e depois vamos nos aprofundando de maneira específica para fazer o desenvolvimento das ideias. Esse comportamento verbal caracteriza o chamado método de raciocínio dedutivo, em que se parte do todo para as partes. Então, a gente vem do global e vem depois esmiuçando, vem ali especificando mais, tá? Então, vamos analisar alguns modos de iniciar o parágrafo. Você pode fazer aqui a declaração inicial, que é o tipo mais comum e, como o próprio nome indica, quer dizer que se começa o parágrafo fazendo uma declaração. Então, por exemplo, já está provado cientificamente que a incidência de câncer de pulmão é muito maior em pessoas que fumam durante toda a vida. Aqui a gente pode ver que é a declaração inicial. Já está aprovado cientificamente que a incidência de câncer de pulmão é muito maior em pessoas que fumam durante toda a vida. Isso vem declarando alguma coisa. Tá? Então, esse tipo de tópico ocorre no mundo comentado, tá? Ou comentário. Verbos no presente, do indicativo e engajamento do locutor em relação ao que se fala. Quando o trabalho já está provado cientificamente, é muito maior. O que isso quer dizer? Eu faço uma maior aproximação do autor com o seu interlocutor, tá? Com o seu leitor ali. Outro tipo de tópico de parágrafo muito comum é a alusão histórica. Tá? E isso é comum no mundo narrado ou na narrativa. Tá bom? Vamos observar aqui. A alusão histórica vai iniciar ali o parágrafo fazendo alusão a fatos fictícios ou reais. Tá? Esse recurso desperta uma curiosidade e o interesse do leitor. Então, por exemplo, ao término da Segunda Guerra Mundial, a capital alemã, Berlim, foi dividida em 4 áreas. Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e União Soviética passaram a comandar e administrar cada uma dessas regiões. Então, eu trago aqui um dado histórico, tá? Para iniciar um parágrafo aqui, para começar um parágrafo. Bom? Outro modo de iniciar o parágrafo é fazendo uso de uma definição. A definição, frequentemente, é um recurso didático. Tá? Então, eu posso iniciar o parágrafo trazendo uma definição, mas cuidado, gente, para você não utilizar a definição só para encher o seu texto, porque às vezes não pega muito bem isso. Tá? Então, só faça a definição se realmente for necessária. E não se for, eu tenho que escrever 20 linhas, eu não sei o que escrever, eu vou começar com uma definição. Não te sugiro fazer isso. Tá? Então, por exemplo, a pragmática é o ramo da linguística que analisa a linguagem no contexto da comunicação, preocupando-se com os objetivos da comunicação e estudando os significados linguísticos que se deduzem a partir de um contexto extralinguístico, contexto discursivo, situacional e etc. Então, a gente traz a definição do que é pragmática, a gente também acaba
descrevendo qual seria o contexto extralinguístico também, tá? Então, assim, relembrando, é bom fazer a definição quando é necessário, tá? Então, por exemplo, uma pessoa leiga que não entende dos ramos da linguística, é importante você descrever o que é a pragmática, mas você não precisa fazer isso em todo o seu texto, tá? Existem coisas que você não precisa usar a definição, tá bom? A divisão é também um recurso didático para se iniciar o parágrafo. Apresenta-se o tópico de parágrafo por meio da divisão das ideias a serem desenvolvidas. Inclusive, eu falei isso em outra aula, que quando você divide as ideias do que você quer fazer, seja a ideia que uma vai se associar à outra ou vai contrapor a outra. Lembrando que sempre precisam estar conectados os parágrafos, tá? Essa maneira de se iniciar o parágrafo, por suas características de objetividade e clareza, constitui-se um eficiente método didático de introduzir um assunto. Então, a divisão de iniciar o parágrafo é interessante. Por exemplo, há muito que o Natal deixou de ser uma festa religiosa. No seu aspecto positivo, virou festa de congraçamento, sobretudo no seio da família. É a data em que todos voltam a comer juntos, ao menos um peru e uma rabanada. No aspecto negativo, é o grande festim do consumo, presidido por esse chato e mercadológico bom velhinho, que seria tolerável num filme de Frank Capra. Tá? Então, a partir das duas ideias apresentadas, que nós temos aqui, o Natal virou uma festa de congraçamento, né, de congregar ali com a família, e o Natal virou um grande festim de consumo. O que eu tenho aqui? Dentro desse mesmo parágrafo, olha só, dentro desse mesmo parágrafo, eu tenho a ideia de que o Natal tem esse momento em família, torna, né, possível um momento em família, e também a ideia de que o Natal é apenas um momento para o consumo exacerbado. Está dividido em duas partes aqui, tá? Que a primeira, que o tópico central aqui seria a mudança do Natal, o tema núcleo desse parágrafo seria a mudança, o Natal deixando de ser uma festa religiosa, ok? Bom, podemos iniciar o parágrafo de uma maneira também bastante instigante, fazendo uma pergunta ao leitor, fazendo uma interrogação ali, né? Por exemplo, quem dá nome aos seres? Ao primeiro homem, conta o livro do Gênesis, foi dado o poder de nomear. O poder de nomear significava, para os antigos hebreus, dar às coisas a sua verdadeira natureza ou reconhecê-la. Olha que interessante, eu começo o meu parágrafo com uma pergunta, mas depois eu trago uma definição. Olha aqui, o poder de nomear significava, para os antigos hebreus, dar às coisas a sua verdadeira natureza ou reconhecê-la. Então aqui eu trago que o início do parágrafo é com uma pergunta, mas no meio do meu parágrafo eu tenho o quê? Uma definição. Tá? Outra modalidade de tópico usada em textos narrativos é a omissão de dados identificadores. Então, por exemplo, aqui. Esta semana surgiu um elemento novo no cenário político brasileiro. Não se trata de uma nova proposta. É apenas mais uma vergonha para os que dizem que governam em nome do povo. Então, aqui eu omiti o que é esse elemento, tá? Eu omiti o que é a vergonha, tá? E também não disse quem são os governantes. Eu não estou dizendo aqui exatamente quem é, se é do poder, se é do nível estadual, se é do nível federal ou municipal, tá? Mas aqui a gente faz essa omissão. E isso acaba também trazendo um certo interesse do leitor em ler a matéria toda, tá? Em ler ali o conteúdo todo. Tudo bem? Então, aqui nós temos ideias para você iniciar o seu parágrafo, tá? Para você topicalizar aqui o seu parágrafo. Você pode fazer a omissão, você pode fazer uma interrogação, você pode fazer aqui uma divisão do seu parágrafo, você pode fazer um parágrafo iniciado por uma definição ou um parágrafo de definição, você pode fazer uma alusão histórica e você pode fazer também uma declaração inicial, ok? Espero que isso tenha ficado claro e qualquer coisa, fala comigo, comenta, tira dúvida. No material de vocês tem exercícios para vocês fazerem, pratiquem,
tá? Que é importante. Caso de dúvida, fala comigo. Beijo para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!